Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Zubeldia transforma o Flu e cala os críticos. Quando alguém chega ao nosso clube com a personalidade firme, o olhar ambicioso e a coragem de assumir um time pressionado em plena reta final de temporada, é impossível não respeitar. E quando esse alguém é um treinador que, em apenas 2 meses, vira o ambiente do Fluminense de cabeça para baixo de um jeito totalmente positivo, o torcedor sente imediatamente que existe algo diferente no ar. Foi exatamente isso que aconteceu desde a chegada de Zubeldia, um argentino que não veio para passear no Rio de Janeiro e tampouco para fazer turismo no nosso querido Maracanã. Ele veio para trabalhar, transformar e provar que entende do riscado, colocando o Fluminense novamente em linha de competitividade, organização e confiança. E eu, como torcedor, confesso que já estou enxergando nesse treinador sinais claros de que ele é realmente muito bom no que faz. A chegada dele no fim de setembro parecia o começo de mais um capítulo de incertezas. Afinal, 2 meses sem técnico deixam qualquer time desorganizado emocional e taticamente. Mas a verdade é que, no segundo em que ele pisou no clube, deu para perceber que ele não estava ali para perder tempo. A forma como ele olhava para o campo, analisava o elenco, conversava com os jogadores e comandava cada atividade deixava claro que ele queria imprimir sua identidade imediatamente. E assim fez. A mudança no comportamento do time em campo não demorou nada. O Fluminense passou a ter outra postura, mais agressiva, mais concentrada, mais intensa, algo que a gente estava sentindo falta faz tempo. E, para ser sincero, o torcedor também precisava disso. Zubeldia mostrou desde o primeiro treino que não existe espaço para corpo mole. Ele cobra intensidade o tempo inteiro, exige entrega total e, o mais importante, dá o exemplo. Ele é o tipo de treinador que vive o treino como se fosse um jogo, que vibra, que orienta sem parar, que cobra postura e que parece sentir cada lance como se estivesse em campo. Essa energia acabou mexendo diretamente com o elenco, que passou a se portar com mais seriedade, mais foco e, especialmente, mais competitividade. A defesa, que andava em consistência pura, ganhou firmeza. O meio-campo passou a reagir mais rápido e a atacar os espaços. O ataque, mesmo ainda com ajustes a serem feitos, começou a aparecer com mais volume. O time não ficou perfeito, mas ficou forte, e isso já era algo muito necessário. Em apenas 13 jogos dirigindo o Fluminense, Zubeldia coleciona 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Isso resulta em um aproveitamento de 61,5%, número típico de time que briga na parte de cima da tabela. E, convenhamos, não é qualquer treinador que chega, com a temporada já andando, cheio de problemas para resolver, e consegue uma taxa de aproveitamento desse nível. Isso só prova que ele não apenas tem bons métodos, mas também sabe transmitir suas ideias de forma clara. Jogador nenhum melhora coletivamente se o técnico não souber conduzir o trabalho com autoridade, inteligência e planejamento. E Zubeldia faz exatamente isso. Se o Fluminense tivesse mantido esse tipo de desempenho desde o início do Brasileirão, hoje estaria atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Isso não é pouca coisa. Isso dá a dimensão do tamanho do trabalho que Zubeldia está fazendo aqui. E esse crescimento recente não aconteceu contra times fracos, muito pelo contrário. Nos últimos confrontos, o Fluminense enfrentou justamente os 4 primeiros colocados do campeonato e conseguiu 8 pontos em 12 possíveis. Ganhamos do Mirassol, passamos por cima do Flamengo com categoria, seguramos o Cruzeiro e empatamos com o Palmeiras jogando de igual para igual. Isso mostra maturidade. Mostra coragem. Mostra organização. E, principalmente, mostra que temos um treinador de verdade. Aliás, o próprio elenco já percebeu isso. Martinelli, em uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, não poupou elogios ao trabalho de Zubeldia, destacando como o treinador conseguiu implementar suas ideias durante a pausa da data FIFA. Dá para notar que o grupo comprou o projeto. E quando o elenco abraça o treinador, tudo flui melhor. O time melhora. Os resultados aparecem. O ambiente fica leve. E tudo isso reforça a impressão de que Zubeldia não só é bom treinador, mas também tem potencial para construir um grande trabalho no nosso clube. Outro ponto extremamente positivo é que, desde que chegou ao Fluminense, Zubeldia é simplesmente o técnico que mais pontuou no Brasileirão. Isso não é coincidência. Isso é fruto de trabalho, de estratégia, de repetição e de convicção. Ele sabe o que quer e passa isso ao elenco com clareza. E com esse desempenho em um momento tão decisivo da temporada,
ele já se coloca naturalmente em posição de disputar coisas grandes até o fim do ano. O treinador inclusive deixou claro que está focado em 2 objetivos: garantir vaga na Conmebol Libertadores e buscar o título da Copa do Brasil. E gostei demais da forma como ele falou sobre isso, demonstrando ambição, mas também respeito ao desafio. Ele sabe que o confronto contra o Vasco não será fácil. São 180 minutos de intensidade máxima, mas dá para sentir pela postura dele que ele não teme confronto grande. Muito pelo contrário. Parece até gostar. E isso combina demais com a história do Fluminense, um clube que cresceu vencendo gigantes. E, além da Copa do Brasil, o time continua firme no Brasileirão. Com o empate contra o Palmeiras, chegamos a 55 pontos e ficamos na 6ª colocação. Não é posição de conforto, mas é posição de disputa. É posição de quem ainda tem chances reais de buscar o G4. Zubeldia sabe disso e, por isso, não tira o pé. Ele entende que cada jogo é uma oportunidade de crescer mais, somar mais pontos e fortalecer ainda mais a identidade do time. Agora o foco é encarar o São Paulo no Maracanã pela 36ª rodada. Um jogo importante, pesado, de responsabilidade, mas daqueles que o torcedor gosta. E, com Zubeldia no comando, eu sinceramente entro em campo mais tranquilo. Ele passa confiança, passa controle e passa a sensação de que sabemos o que estamos fazendo. Há quanto tempo a gente não sentia isso? Por tudo isso e mais um pouco, digo sem medo, Zubeldia é bom treinador. Não é promessa, não é aposta, não é improviso. É treinador de verdade. É profissional sério. É estudioso. É intenso. É disciplinado. É inteligente. Ele faz o Fluminense jogar com mais coragem, mais consistência e mais identidade. E eu, como torcedor, fico animado com esse novo momento. Sinto que estamos construindo algo importante. Sinto que podemos chegar longe. Sinto que, com ele no comando, o Fluminense volta a ser um time que ninguém quer enfrentar. E isso, para mim, é o maior sinal de que estamos no caminho certo. Outro ponto extremamente positivo é que, desde que chegou ao Fluminense, Zubeldia é simplesmente o técnico que mais pontua no Brasileirão. Isso não é coincidência. Isso é fruto de trabalho, de estratégia, de repetição e de convicção. Ele sabe o que quer e passa isso ao elenco com clareza. E com esse desempenho em um momento tão decisivo da temporada, ele já se coloca naturalmente em posição de disputar coisas grandes até o fim do ano. Por tudo isso e mais um pouco, digo sem medo, Zubeldia é bom treinador. Não é promessa, não é aposta, não é improviso. É treinador de verdade. É profissional sério. É estudioso. É intenso. É disciplinado. É inteligente. Ele faz o Fluminense jogar com mais coragem, mais consistência e mais identidade. Vamos à segunda notícia. Fábio enfrenta a torcida rival e causa um terremoto no Allianz. Fábio é daqueles caras que fazem a gente acreditar que o futebol ainda tem alma, personalidade e voz. Não é só um goleiro. É referência, é nome pesado, é ídolo de verdade. E quando um ídolo fala, o estádio inteiro escuta. Foi exatamente isso que aconteceu no Allianz Parque, logo depois daquele empate sem gols que deixou os palmeirenses irritados da vida e os tricolores com aquele sorrisinho de quem sabe que Fábio faz diferença dentro e fora de campo. A cena foi quase cinematográfica. O jogo tinha acabado, os jogadores já se afastavam, mas Fábio ficou ali por alguns instantes, tirando as luvas com a calma de quem sabe que fez tudo certo. Enquanto isso, torcedores do Palmeiras, incomodados não se sabe exatamente com o que, começaram a gritar, cobrar, xingar. A ideia maluca deles era que Fábio teria que ter levado o gol. Como se o goleiro de um time de tradição fosse permitir isso só para atender desejo de torcedor rival. É inacreditável até de explicar. Eles acusaram o goleiro de não ter se esforçado para fazer o próprio time tomar gol. Olha o nível. Só que Fábio não é de levar desaforo para casa. Quem acompanha a carreira dele sabe que ele é tranquilo, mas não foge de resposta quando precisa, ainda mais quando é cobrado de forma injusta. E ali no Allianz, com aquela serenidade de quem já viu de tudo no futebol, ele virou para os torcedores e soltou aquele recado que viralizou, ecoou e provavelmente seguirá sendo lembrado por muito tempo: não ganharam do Santos. Vocês vêm reclamar comigo? Vocês tinham que ganhar do Santos, do Vitória. E foi justamente essa resposta que deixou clara a diferença entre ser ídolo e ser refém de pressão. Fábio não se esconde. Ele joga, entrega, honra a camisa e ainda tem a coragem de dizer a verdade quando tentam colocar culpa nele pelo tropeço dos outros. E falando como tricolor, é impossível não sentir orgulho. Porque ver um jogador do Fluminense se posicionando com firmeza,
defendendo seu trabalho e mostrando personalidade diante de pressão rival é daquelas coisas que fazem a gente estufar o peito. Enquanto o Palmeiras somou seu quarto jogo sem vitória no campeonato, acumulando tropeços que nada têm a ver com o Fluminense ou com nosso goleiro, Fábio estava lá fazendo exatamente o que faz desde que assumiu a meta tricolor: jogar com seriedade, competência e respeito pelo clube. Enquanto isso, os rivais que o xingavam pareciam esquecer que perderam pontos importantes contra Santos e Vitória, resultados que estão custando caro na briga pelo título. Agora querem colocar em Fábio a responsabilidade? Aí não dá. Do nosso lado, o empate fora de casa significou mais um passo firme na reta final do Brasileirão. Chegamos aos 55 pontos, seguimos ali, fortes, colecionando uma sequência de 4 partidas sem perder. Não é qualquer time que faz isso na reta final do campeonato, e Fábio tem papel direto nessa consistência. Ele transmite segurança, organiza a defesa, impõe respeito. É o tipo de jogador que transforma o ambiente, que passa confiança até quando o jogo aperta. A verdade é que, quando o Fluminense entra em campo e Fábio está no gol, a sensação é sempre a mesma: estamos bem protegidos. Isso não é opinião solta. É sentimento de torcedor que vê, semana após semana, um goleiro experiente, técnico, vibrante e decisivo. Um jogador que já deu tantas alegrias, tantas defesas monumentais, tantos momentos inesquecíveis com a nossa camisa. É por isso que, quando vem provocação de rival, a gente nem se preocupa. Porque sabemos que do lado de cá está um cara que honra nossa história com profissionalismo, talento e personalidade. E é por tudo isso que Fábio é ídolo. Não é exagero, não é discurso vazio. Ele é ídolo porque entrega. Porque se posiciona. Porque encara a torcida rival sem baixar a cabeça. Porque carrega o nome do Fluminense com dignidade e coragem. Porque dentro e fora de campo, ele é a imagem do que queremos ver em quem defende nossas cores. Alguém que não foge da responsabilidade, que não abaixa a cabeça diante da pressão e que enfrenta qualquer situação com firmeza. E naquela noite no Allianz, mais uma vez, ele mostrou exatamente porque merece o carinho e o respeito de toda a torcida tricolor. Vamos à terceira notícia. Canobio voando no Maracanã. O craque que mudou o jogo. O que Augustin Canobio fez em campo contra o Palmeiras não foi simplesmente uma boa atuação. Foi daqueles momentos que fazem a gente levantar da cadeira, gritar com o peito cheio e sentir que algo especial está começando no Fluminense. Quem estava no estádio ou acompanhou pela TV viu um jogador diferente, intenso, vibrante, com aquela energia que contagia o time inteiro. Canobio não é só uma contratação acertada, ele é um sopro de vida nova no ataque, um cara que chegou decidido a marcar seu nome na nossa história. Desde o primeiro minuto, dava para notar que ele estava ligado no máximo. A forma como pressionava a saída de bola, como se movimentava pelos dois lados do campo e como buscava sempre o lance mais agudo deixava claro que o Fluminense tinha encontrado um jogador de personalidade. E isso, para um elenco que vive oscilando, faz toda a diferença. Canobio entrou em campo com espírito de decisão, como se aquele jogo fosse mais do que 3 pontos, fosse um recado para todo mundo que duvidava do potencial dele. A dedicação na marcação foi algo que chamou muita atenção. Ele voltou para recompor, ajudou como se fosse um lateral improvisado em diversos momentos, sempre atento, sempre no lugar certo. E não era aquela recomposição morosa, feita apenas para cumprir função. Era raça, vontade, paixão. Dá orgulho ver um atacante desse nível entendendo a importância de defender quando o time precisa. Isso mostra que Canobio compra a ideia, se entrega, participa da batalha como um verdadeiro guerreiro tricolor. E quando o Fluminense tinha bola, o brilho dele aumentava ainda mais. Canobio buscava o drible curto, acelerava a jogada, chamava a responsabilidade. Cada vez que ele recebia aberto pela esquerda no segundo tempo, a torcida prendia a respiração esperando algo acontecer. E aconteceu. Ele criou 2 chances claras, 2 finalizações perigosas que poderiam facilmente ter terminado no fundo da rede. O goleiro adversário trabalhou, mas a sensação que ficou é que Canobio está amadurecendo para decidir jogos grandes a qualquer momento. A torcida reconheceu isso na hora. Não é à toa que ele ficou entre os melhores avaliados pelos tricolores depois do jogo. O sentimento coletivo é de que, finalmente, temos um atacante que alia técnica, velocidade e entrega. Um jogador moderno, completo, desses que fazem o time jogar mais e dão confiança aos companheiros. Cada toque dele parecia carregar uma dose de ousadia e inteligência, como se estivesse sempre 2 passos à frente da marcação. E essa evolução dele dentro do time é nítida. Dá para ver que ele está cada vez mais entrosado, entendendo os movimentos dos companheiros, aparecendo nos espaços certos. Canobio parece ter encontrado no Fluminense o ambiente ideal para crescer,
amadurecer e mostrar tudo o que sabe. E a cada partida, ele responde com atuações mais sólidas, mais seguras e mais empolgantes. Ver Canobio com essa disposição, entregando tudo dentro de campo, faz a gente acreditar que ele ainda vai dar muitas alegrias. Ele tem aquela chama que diferencia um bom jogador de um jogador decisivo. Aquela entrega que conquista a torcida e aquela qualidade que muda o ritmo do jogo. Não é exagero nenhum dizer que Canobio já começa a se firmar como uma das melhores contratações recentes do Fluminense. É o tipo de jogador que chega calado, trabalha, corre, luta, cria, finaliza e faz a torcida perceber que valeu cada centavo investido. E quando um jogador assim encontra sintonia com as arquibancadas, meu amigo, é difícil segurar. Canobio está voando, está se soltando, está mostrando porque merece cada vez mais espaço e protagonismo. Se continuar nesse ritmo, vai virar peça fundamental. E, sinceramente, como torcedor, é impossível não ficar empolgado com o que ele vem apresentando. Canobio é bom jogador, é intenso, é diferenciado. E está só começando. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.